E durante a pandemia tem uma outra mudança acontecendo. Pais e mães separados estão entrando na justiça para suspender a visita aos filhos. Para explicar melhor para a gente, se junta aqui à nossa conversa a defensora pública da Vara da Infância, Priscila Libório. Boa tarde, doutora Priscila, bem-vinda ao Fala Espírito Santo. Boa tarde, Juliana. Obrigada mais uma vez por esse espaço. Realmente, desde que começou a quarentena, a Defensoria não parou e então a gente continua dando prosseguimento aos atendimentos e realmente me espantou a quantidade de ações e de pedidos para que suspendam a visita do outro pai, né, que não tem a guarda do filho ou que a guarda é compartilhada, mas a residência é fixada na casa de um deles. Né? Ou seja, eu moro com a mãe, não vou ter a visita do meu pai. Se mora com o pai, não vai visitar a mãe, por exemplo, nos fins de semana, que isso costuma acontecer, às vezes uma vez por semana e a cada 15 dias, né? Porque a guarda compartilhada, os dois decidem a vida dos filhos, mas precisa estabelecer o local onde a criança mora, entendeu? Então, eu moro com a mãe ou moro com o pai. E justamente, né, nas guardas compartilhadas é que vem dando esse problema, porque com a quarentena e com esse problema, com o medo do coronavírus, tem muitos pais que não querem que o outro venha buscar o filho, e isso está crescendo muito, e às vezes com motivos justos, e aí porque como eles não conseguem se entender, eles não conseguem ter um pouco de... são tempos difíceis, então as pessoas elas ficam já bem, os nervos já estão à flor da pele, as pessoas não conseguem ter bom senso em algumas coisas, mas, por exemplo, eu atendi um caso em que tem uma criança que tem um marca-passo e o pai faz questão de visitar, e o pai faz questão, sendo que esse pai precisa sair para trabalhar. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está com a cardiologista, a doutora Tatiana. E aí, qual a recomendação para essa criança? Tem um marca-passo. Deve ou não ter contato com outras pessoas? Por exemplo, que o seu pai está na rua, está trabalhando, está saindo de casa. Pode ser um risco para essa criança? Pode, Juliana. Assim, o fato de você estar o tempo inteiro sendo exposto a pessoas diferentes, então, quando a gente fala em diminuir o risco, é realmente diminuir o contato, né? Então, se você consegue diminuir esse contato de número de pessoas, o ideal é que isso seja realizado. Eu não sei como que a justiça trabalha nisso, mas o contato realmente... Então, nesse caso, Juliana, inclusive a Defensoria, nós entramos para suspender a visita do pai. Porque realmente, ele, infelizmente, às vezes falta um pouquinho de bom senso, não sei, ou tem a questão da disputa entre os pais, de fazer valer o seu direito. Hoje em dia as pessoas estão muito empoderadas em relação a isso. Eu tenho direito, então eu vou ver... E esquece que só o fato de você ir buscar seu filho e levar para sua casa, você já está expondo, porque vai ter que ir no carro, ou no ônibus, ou no Uber, o que seja. Então, a justiça está entendendo, doutora, como correto essa medida neste momento de pandemia. Ou seja, sim, é melhor que a criança, por exemplo, também não fique saindo de casa para se locomover para casa que seja do pai ou da mãe, porque a criança não mora só com a mãe, não. Tem muitos casos em que sim, o pai tem a guarda da criança, a criança fica na casa do pai e faz a visita na casa da mãe, né? Então, graças a Deus, os juízes de família, eles procuram analisar toda a situação. A pandemia é uma situação nova, né? Estabelecer a guarda nesse momento... que está acontecendo isso, suspender uma visita de um pai ou de uma mãe é uma coisa bem drástica, é uma coisa que realmente a Justiça de Família não gosta de fazer, mas como nós estamos vivendo um momento em que nós não sabemos o que de fato, como essa doença é transmitida, então pensando única e exclusivamente na proteção da criança e da sua saúde, então, nesses casos, os juízes estão deferindo essa suspensão, mas garantindo que a comunicação seja feita por diversos meios, inclusive o WhatsApp, com o horário marcado, quer dizer, pode marcar vários horários durante o dia. Pois é, como é que faz esse contato? Isso já vem, por exemplo, na decisão judicial? Já vem na decisão judicial dizendo que o pai que está, né, com esse poder, ele tem que garantir que o filho tenha acesso ao outro, né, vamos falar, a mãe que suspendeu. Então, tem que garantir a esse pai o quê? Que ele veja o filho a hora, né, claro, não a hora que ele quiser, mas pode marcar horários, vamos supor, de manhã acordou, liga lá no WhatsApp, oi pai, tudo bem? Para não perder esse contato, para ele também não sentir saudade, já é difícil a situação, né?
Então, é garantido, o juiz já fala, garantindo todos os meios de acesso à criança por meios eletrônicos. Seja e-mail, WhatsApp, falar no celular sempre que puder. O problema é que eu já tenho um outro caso em que os pais não se falam nem pelo celular. Então, um é bloqueado no celular do outro. Aí, como é que fica o filho nessa história toda? E aí, o que acontece? Também, aí no caso, foi rinite alérgica, asma, etc. E a juíza acabou suspendendo no primeiro momento, porque a gente pensa o seguinte, primeiro a saúde da criança, né? Depois a gente vai ponderar todas as outras coisas e se for necessário, se não estiver dando esse acesso, né, a criança pelos outros meios, aí a juíza provavelmente vai suspender novamente ou deferir novamente ou até trocar a criança de moradia nesse momento de pandemia, né? E aí, quando os pais não se falam, aí fica mais complicado, porque aí a gente tem que intervir, a defensoria intervém e pede para que marque horários fixos no dia para que a criança consiga falar com a mãe, né? Porque é importante ter muito bom senso nessa época, entendeu? E pensar na criança, deixar de lado as mágoas. É que em várias famílias, Juliana, as pessoas têm uma mágoa enraigada muito forte. É incrível, mesmo com o passar do tempo. E às vezes eles não conseguem entender que é um ser humano, que é uma criança. Que eles têm que pensar nela e não em si. Exatamente, é isso que a gente vem reforçando sempre aqui. Esse é o momento da gente pensar no outro, não é só pensar em si, né? E aí a gente entra até falando nos cuidados, porque quando você coloca máscara, você está se protegendo e protegendo as pessoas ao seu redor. Quando você respeita a orientação dos governos por todo o Brasil e pelo mundo afora, fique em casa, evite sair se realmente não houver necessidade, também é uma medida de segurança para a gente e para todo mundo, né, doutora? Isso aí, Juliana, eu acho que quando a gente o que a gente tem que ter de lição nessa quarentena, nesse isolamento, distanciamento social que a gente está vivendo, é que o cuidado que a gente está tendo não é só com a gente. É quando a gente está cuidando da gente, a gente está pensando no próximo. Então, quando eu saio na rua de máscara, não é porque eu estou me protegendo sozinha, eu estou protegendo o outro também. A gente tem que lembrar que essa doença, ela tem várias pessoas que podem transmiti-la e não ter sintomas. Então, a gente tem que realmente imaginar que o outro pode estar infectado, ele pode estar transmitindo e não ter a doença. Então, esses cuidados, eles não são banais, eles são cuidados de extrema importância. Pois é um cuidado, é importante. E esses pedidos que estão chegando na Justiça são geralmente de crianças que têm algum problema de saúde, doutora Priscila? Então, tem chegado muito com as crianças que têm problema de saúde, pais, às vezes um problema que não seja nem que dê uma doença grave ou qualquer coisa assim, mas chegam crianças que têm síndrome de Down, também têm chegado, justamente para pedir para suspender essa visita, porque, infelizmente, quando as pessoas não conseguem se entender, né, aí, infelizmente, a gente tem que ir para o judiciário. O judiciário também, daqui do Espírito Santo, infelizmente, nós não somos eletrônico ainda. Tudo é por papel, infelizmente. Então, a gente, na defensoria, a gente manda um e-mail, abre o processo por e-mail, então é tudo muito novo. Então, às vezes, as coisas demoram para a gente até conseguir essa suspensão. Ela não é de uma hora para outra. Ela demora para a gente conseguir, mesmo sendo um pedido de urgência. Mas, não havendo essa ponderação, as pessoas precisam, sim, buscar a defensoria e nós vamos acionar o judiciário para poder proteger essa criança. A gente está recebendo aqui participações. A Débora Maria falou o seguinte: o pai e a avô da minha filha pegaram Covid. Ele mesmo informou. 14 dias depois, ele pediu para pegar na nossa filha e eu não deixei. O motivo eles dois não refizeram o teste dizendo se estão ou não ainda com o vírus. Como proceder? E aí eu acho que a pergunta já vale para vocês duas, tanto para a doutora Tatiana como para a doutora Priscila. Quando a gente passaram assim, deixa eu ver aqui, 14 dias de contágio, confirmação. E aí, já está realmente livre da doença ou precisa de um exame para confirmar que não tem mais o coronavírus, doutora? Juliana, é assim, o ideal é que a gente conseguisse realmente retestar as pessoas, que passados 14 dias ou 3 dias sem febre depois dos 14 dias, que também isso conta, não é só 14 dias, é 14 dias e também tem pelo menos 3 dias sem sintoma, tá? Então, assim, o ideal é que a gente retestasse essas pessoas, que fizesse o teste de novo para ter condição que ela realmente está livre do vírus.
Mundo ideal, mas a gente não consegue fazer isso, infelizmente, né? Porque por questões que a gente não está conseguindo fazer nem o primeiro teste. Imagina testar 2 vezes. Então, o que a gente recomenda, a gente tem visto sendo recomendado, é que as pessoas, elas voltam, mas elas voltam com todos os cuidados. Por exemplo, que ela mantenha o uso de máscara mesmo dentro de casa ainda, porque tem alguns trabalhos mostrando que pode permanecer positivo por mais algumas semanas depois disso. Então, mais pelo menos 2 semanas. A gente não tem essa convicção ainda de falar, não, depois de 14 dias você não carrega o vírus com certeza absoluta, a não ser que eu tivesse feito a testagem de novo. E aí, doutora Priscila, como é que fica então a situação? Não tem, a doutora Tatiana falou que realmente não tem essa certeza. E aí, a Débora pergunta, como proceder? Pois é, nesse caso, a Débora, né, usando o bom senso, já que ela é a guardiã da criança e responsável justamente por cuidar dessa criança, ela vai negar. E aí, caso o pai ache que essa negativa é demais, ele não tem esse, né, não consiga ponderar, acha que não tem nada, não tem problema nenhum, ele busca a defensoria, nós vamos analisar, ver essa questão, ou se ela quiser e ele não aceitar essa recusa, ela vai ter que buscar, né, o judiciário para ela poder se garantir, porque como os dois têm o poder de ver a criança, ele tem a visitação, ela não vai poder negar por si só, né? Ele pode acionar e pedir, não, eu tenho direito de ver minha filha. É muita questão de ponderação, de bom senso e pensar na criança, gente, porque eu sei que às vezes o pai sofreu por isso e ficou muito tempo afastado, quer ver o filho, está com saudade, mas poxa, se você vai de repente, não tem, as pessoas ficam acreditando que as crianças não pegam, que as crianças são assintomáticas, que as crianças não vão ter nenhum problema em relação a isso, mas a gente não tem certeza de nada nessa doença, né? E a gente não pode arriscar com os nossos bens mais preciosos, que não são nossos filhos. Então, bom senso é a palavra-chave. Paternidade responsável, maternidade responsável. Pensa no que é melhor. Mantém a criança falando com o pai pelos meios eletrônicos, né? WhatsApp, chamadas de vídeo, etc. E para poder, né, segurar um pouquinho essa saudade, mas espera ter certeza da sua saúde para não expor essa criança, né? Não. Vamos voltar aqui a falar sobre a guarda dos filhos. Durante a pandemia, pais e mães separados estão entrando na justiça para suspender a visita aos filhos. E tirando aqui as nossas dúvidas está a defensora pública da Vara de Família, a doutora Priscila Libório. Doutora Priscila, tem recebido vários casos. Quais que você pode citar mais aí para a gente de pedido de suspensão da visita? Vamos lá. Então, esses casos acontecem justamente porque muitos pais separados ainda não se dão bem e então existe a regulamentação e aquela regulamentação dada pelo juiz tem que ser cumprida à risca. Só que estamos em um período de pandemia. Então, como que uma criança, né, vai de 15 em 15 dias ficar na casa de um, 15 em 15 dias na casa do outro? Às vezes um faz quarentena, o outro não faz quarentena, um tem cuidado, o outro não tem cuidado. Então, há um risco para essa criança. Infelizmente, é um tempo diferente, é um tempo difícil, né? E aí, a gente precisa ter bom senso, mas infelizmente quando não há conversa entre os pais, o jeito é procurar a defensoria, a gente vai entrar na justiça para pedir essa suspensão. E nós tivemos um dos casos que eu peguei, assim, muito triste, é que, por exemplo, a mãe queria, né, que a criança ficasse a quarentena com ela e o pai quer que fique a quarentena com ele. Pois é, vamos ver uma situação dessa? Porque, olha, a gente tem aí agora um relato de uma mãe que não está podendo visitar o filho nessa pandemia e queria a guarda dele. Vamos conferir. Eu me divorciei, né, há um período e o meu filho sempre residiu comigo. Desde o ato da separação de fato até o ato do divórcio em si. Enfim, ele sempre residiu comigo. Porém, no ano passado, ele manifestou o interesse de morar com o pai. Eu e o pai fizemos um acordo e decidi, né, escutar um pouco o meu filho e deixá-lo fazer essa experiência, esse teste de morar na casa do pai. No dia 1º de março, eu levei o meu filho até a casa do pai, né? E daí começou um pouco a dificuldade para poder ter o contato com ele, porque como ele está sem o aparelho de celular, o meu contato é feito, na maioria das vezes, pelo celular do pai. Então, pensando no bem-estar dele, né, na saúde dele única e exclusivamente,
qual foi a minha proposta para o pai? Que ele passasse esse período de quarentena na minha residência, pois eu não trabalho, né? Tenho um outro bebê que também é imunossuprimido, né? Então, assim, meus cuidados são redobrados. Eu moro num local bem isolado. Aqui onde eu resido não tem índice de contaminação. E eu não tive, né, uma concordância com o pai. Né? Ele não ficou a favor. E sempre meu filho falando que estava com medo de pegar o coronavírus. Enfim, né? Coisas de criança. Então, eu ainda não entendi o real motivo do pai ter entrado com uma suspensão de visitas, né? Sendo que eu já, além de não estar vendo a criança desde antes do período da quarentena, ele entrou com esse pedido de suspensão de visitas e a juíza prontamente acatou. E olha, a gente também tem que saber o lado do pai, né? Porque aí tá aí o depoimento da mãe, fazendo os questionamentos. A justiça, doutora Priscila, ela vai olhar os dois lados nesse momento, né? Sim, vai. Como ela falou, a juíza acatou, mas provavelmente tem os documentos lá, tem os motivos pelo qual o pai pediu para suspender, mas com certeza ela vai ter a oportunidade de se defender e de explicar, e se for o caso, a juíza vai rever essa decisão e vai ver, e como a gente está nessa época de pandemia, seria uma ótima oportunidade para se fazer uma audiência de conciliação. Provavelmente, até antes mesmo da suspensão, a juíza até teria provavelmente feito essa opção. Mas como a gente está na pandemia, infelizmente não há esse contato físico, não podemos haver esse contato pessoal, né? Porque teria que estar lá juiz, promotor, defensor, advogado, ela, outra parte e tal. Então, no primeiro momento, a juíza pensa na segurança da criança, faz essa suspensão, mas que é prontamente, caso, quando chegar a defesa dela, se realmente as alegações não mostrarem nenhum risco para a criança, ela pode retornar essa visitação tranquilamente, ou até fazer com que a criança fique com a mãe na quarentena, dias, né, na casa alguns da mãe. dias. Tudo pode ser, depende muito do que vai. Quando ela ouvir o outro lado, ela vai ponderar. Mas no primeiro momento, realmente há essa suspensão, justamente pensando na saúde da criança. E ó, a gente está com dúvida chegando aqui. A Cleide Miranda fala o seguinte: boa tarde, Ju. O pai do meu filho não liga, me bloqueou. A justiça decidiu a pensão provisória de 30% do salário e ele só deposita R$200 e nem liga para avisar. Uma situação que, assim, não é um caso isolado, né, da Cleide? Ai, que bom que ele fez essa pergunta. Essa pergunta é ótima para dizer para todos que é o seguinte: cobrança de pensão alimentícia é urgente, a Defensoria está trabalhando, nós entramos na Justiça para cobrar essa pensão, tá? Então, pode acionar a Defensoria, que nós vamos entrar na Justiça para cobrar essa pensão que não está sendo paga de forma correta e nem a pensão que não está sendo paga. Porque tem gente que está se aproveitando, Juliana, porque está tudo meio parado, não estamos fazendo audiência e tal, e está achando que pode parar de pagar a pensão. E aí, vamos falar então, aproveitar essa questão de pensão, tem que ser paga, né? Do mesmo jeito. Agora, e aquele trabalhador que não está recebendo salário, por exemplo, o pai ou a mãe, porque não é só o pai que paga a pensão, muitas vezes tem a mãe também que tem que pagar a pensão para o filho. Como é que fica a situação desses profissionais? A gente está num momento de crise mesmo, tem gente perdendo emprego, sim, tem gente que está no emprego, mas suspendeu o salário. Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando pai e mãe estão juntos, isso é ponderado entre os dois, né? Se os dois perdem o emprego, eles não vão deixar de dar de comer para o filho, não vai deixar. Quando pai e mãe é separado e um dos dois perde o emprego, fica desempregado ou passa por alguma dificuldade, infelizmente ou felizmente para a justiça, para a família, para o direito de família, o filho precisa comer. A criança não vai deixar de comer porque o pai ficou desempregado, a criança não vai deixar de ter suas necessidades porque o pai perdeu o emprego. Então, infelizmente, Juliana, tem que se virar. E assim, porque o mais a gente vê na justiça são pais, infelizmente, a quantidade de pais que são desempregados são muitos, mas tem filho, tem que se virar.
Tem que dar um jeito e pagar. Tem que dar um jeito, mesmo que não pague integral, mas deposita o que puder e tem que mostrar que está lutando por aquilo. Por exemplo, faz uma compra, leva. Então, isso aí, vou aproveitar essa sua participação. Por exemplo, o pai que está vivendo essa situação exatamente de redução de salário ou desemprego, ele pode ir na justiça e explicar a situação, olha, eu estou com problema, eu fui demitido, eu não estou mais trabalhando, dei entrada, por exemplo, no auxílio emergencial. Vamos fazer um acordo agora? Não vou deixar de ajudar, mas vamos mudar a forma de pensão nesse período? Isso é possível, doutora? É possível, sim, tá? Não precisa necessariamente ir para a justiça. Vocês podem fazer um acordo entre si. Ai, doutora, mas e aí depois, se ela me levar na justiça? Gente, estamos passando por um período que nunca passamos, né? Mas, com certeza, vai haver ponderação e vai haver bom senso nessa época. O que não dá é para deixar de pagar 100%, porque a criança precisa comer, precisa beber, tem suas necessidades, tem remédio, etc. Então, dá para fazer um acordo, inclusive dá para fazer um acordo na defensoria, se precisar, a gente pode fazer um acordo entre vocês dois, mas o que é importante, ponderar e guardar todos os comprovantes. Por exemplo, doutora, eu não consegui pagar a pensão 100%. Né, devo 30% do salário mínimo, mas eu não consegui. Vai guardando os comprovantes daquilo que colocou, né? E, infelizmente, só depois que isso tudo passar e que as ações judiciais aparecerem, para a gente saber como a gente vai enfrentar, né, esse período. Agora, que é um período diferente, que tudo que for diferente, o pai que perdeu o emprego, isso tudo vai ser ponderado. Tanto que, né, a justiça já não está prendendo os pais devedores de alimentos. A prisão está sendo domiciliar, né? Fica prisão domiciliar, ele não vai mais para a prisão, para o estabelecimento prisional. Nesse momento, né? Nesse momento, só nesse momento, né? O que não deixa de ser uma prisão, porque tem pais que já não estão com medo, já não estão pagando, achando que a prisão é domiciliar e vou ficar dentro de casa, não é assim não, tá? Fica com a ficha suja. Isso aí. E acabando a pandemia, pode voltar para a prisão e por aí vai. A Vildia Varejão. Ju, meu filho tem uma filha. A mãe dessa menina não deixa ele ver a filha. E ele paga a pensão direitinho, só que a menina gosta muito dele. E aí, o que fazer? A situação está muito difícil, ela fala. De novo, são todos os casos de família, a maioria se enquadra em casos urgentes. E por isso que a Defensoria não para com relação a esses casos. Nesse caso, teria que entrar com uma regulamentação de visita e aí a gente já ia ponderar em relação à quarentena como essa visita pode ser feita, pode ser feita sem levar a criança em risco, sem colocar a criança em risco. Então tá aí, vão chegando várias perguntas, depois vai ter que voltar, doutora Priscila, para tirar todas as dúvidas, viu?